Pois bem, vamos fazer essa questão número 2 aqui. O carbonato de sódio. Ixi, como que eu vou descobrir o que essa questão aqui está falando? O que é carbonato de sódio? Bom, aqui já me dá um indicativo do elemento que ele está falando, ó. Carbon, vem de carbono, né? Sódio, sódio a gente mais ou menos sabe o que é. Onde que eu vou ver mais ou menos onde estão esses nomes? Está na tabela periódica. Então, carbonato de sódio, aonde que tem carbono e sódio nessa reação química que está acontecendo aqui? É isso que a gente vai tentar descobrir, mas vamos continuar lendo a questão. Utilizado na fabricação de vidros, é obtido pela reação de carbonato de cálcio. Eita, agora a gente tem a gente já descobriu que a gente tem um carbono aqui, né? Porque carbonato, repetiu a palavra, de cálcio. Já é outra coisa, né? Com cloreto de sódio. Cloreto, né? Vem de cloro. Sódio, sódio, essa palavra aqui já repetiu algumas vezes, né? Representado por essa equação. Ok. Considerando um rendimento de 100% para cada tonelada de carbonato de cálcio, voltou a aparecer essa palavra aí, utilizada a quantidade de carbonato de sódio utilizado será. Então a pergunta se concentra aqui, ó. Ele está querendo saber quanto de carbonato de sódio que é produzido. Só que eu, como aluno de ensino médio, pensando como aluno de ensino médio, provavelmente eu não vou saber nem o que é esse tal desse carbonato de sódio. Bom, lá na tabela periódica, se você tiver com elas em mãos, seria fácil descobrir quem é cada um desses caras aqui, ó. Primeiramente, ó, temos aqui cloro, sódio é esse elemento aqui, ó, Na. Cálcio, ele é intuitivo, é Ca mesmo. Lembrem-se, primeira letra maiúscula, a segunda minúscula quando você estiver falando de um elemento químico. Se tem dois elementos químicos com letras maiúsculas, quer dizer que isso daqui é uma molécula e não um elemento químico. Ok. Então aqui nós temos carbono e cálcio junto. Então provavelmente esse é o tal do carbonato de cálcio. Ó, carbonato de cálcio. Sim, é exatamente isso. Cloro e sódio aqui junto. Então provavelmente esse cara aqui é o cloreto de sódio, ó. Tá aí, ó. Carbono, oxigênio e sódio junto. Isso aqui tá parecendo ser carbonato de sódio. É esse cara aqui mesmo, ó. Carbonato de sódio, tá aqui, ó. Esse cara aí, ó. Tem cloro aqui junto com cálcio. Quem será que é esse cara aí? Será que é o cloreto de cálcio? Não sei, né? A questão não falou. Beleza. Cloreto. Vocês aprenderam um pouco aí de nomenclatura. Uma revisão aí para vocês. Então, o que ele está me perguntando aqui na questão? A pergunta se concentra nessa última frase aqui, ó. Considerando o rendimento de 100% para cada tonelada de carbonato de cálcio. Para cada tonelada de carbonato de cálcio. Ele está falando desse cara aqui, ó. Se ele tiver 1 tonelada desse cara. Utilizada a quantidade de carbonato de cálcio produzido. O que ele está querendo saber é sobre esse cara aqui, ó. Então vamos reescrever essa equação que ele deu aqui. 2NaCl mais CaCO3, dando. E aí, para quem não sabe, essa parte aqui é os reagentes. Dando, né? Na2CO3 mais CaCl2. Esses outros caras aqui depois da seta chamado de produtos. Bom, eu coloquei aqui uma cola para vocês. Estava aqui a todo tempo, se vocês não perceberam. Está aqui a cola de como que resolve questões de cálculo estequiométrico. Primeira coisa, vocês vão balancear essa equação química. Provavelmente ela não veio balanceada, mas em específico, por esse número aqui aparecer, é muito provavelmente que essa equação já esteja balanceada. Segundo passo, calcular as massas molares.
Você vai então pegar a sua tabela periódica, porque essa questão aqui não deu os dados, não deu as massas, os pesos atômicos dos elementos, e você vai olhar aonde que que esses pesos atômicos estão para cada elemento desse daqui na tabela periódica. Está lá escrito. Só você olhar a legenda da tabela, você vai descobrir onde que estão as massas molares desses caras. Por fim, vocês vão fazer o cálculo estequiométrico através das regras de 3. E no final, vocês vão transformar para a unidade que a questão está pedindo. Ah, só um lembrete aqui, para balancear, utilizem a regra do macho. Quem não sabe, primeira prioridade 1 é metais, prioridade 2 ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Não se esqueçam disso. Ok, vou apagar essa parte aqui, porque nesse momento eu não preciso dizer nada sobre isso. O que a questão está me perguntando? Ele me dá 1 tonelada de carbonato de cálcio. Vou colocar aqui 1 tonelada. E ele está querendo saber a quantidade de carbonato de sódio. Esse cara aqui. Quando eu não sei, eu coloco é X. Eu não sei quem que é. Então tá aqui, ó, 1 tonelada. Me perdoem os físicos aí nesse momento, mas eu vou colocar um T aqui mesmo. Ok. Qual é a segunda? O primeiro passo, eu vou verificar se está balanceado. Eu sei que está balanceado porque apareceu esse 2 aqui, ele está lá na questão também. Mas se vocês não tiver balanceado, vocês peguem e balanceiem aí pelo método das tentativas através da regra do macho. Vamos calcular então a massa molar para esse cara aqui e para esse cara aqui. Por que eu não vou calcular para esse e nem para esse? Porque é desnecessário, a questão nem falou nada sobre esses caras. Se tivesse falado, aí você iria calcular. Geralmente quando ele fala desses outros caras aqui, desses CaCl2 e NaCl, é porque ele está querendo descobrir quem é que são os reagentes que estão em excesso. Eles dão muita quantidade desses caras aqui, e aí ele fala, 1 tonelada reage com NaCl, com quanto de NaCl sobrou, quanto de CaCl foi produzido, entende? Então, é isso que geralmente em questões, assim, perguntando a respeito de reagente em excesso faz. Essa aqui não é o caso, é uma questão que só pergunta as coisas bem diretas, é uma questão de nível fácil, na verdade. Vou dar uma pausa aqui no vídeo aqui para descobrir as massas molares, eu vou lá na tabela periódica olhar e já volto. Olha um macete interessante que eu vou ensinar para vocês. De ambos os lados da reação, ou seja, tanto nos produtos quanto nos reagentes, nós temos CO3, ó, tá aqui, ó. Então eu vou calcular a massa molar do CO3 e depois eu calculo do resto da molécula. Ó, CO3. Eu sei que o carbono é 12, a massa molar tá aqui, ó. Mais oxigênio é 16 vezes, vou até colocar aqui um número aqui diferente, só para efeitos visuais, vezes 3. 3 vezes 16 dá 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4, mais 12. Ok? Então, ó, dá 0, vai 1, porque 2 mais 8 dá 10, vai 1. 4 mais 1, 5 mais 1 aqui, 6, 60. Ok. Agora é só eu somar com a massa do próximo átomo aqui. Vamos fazer para essa molécula aqui, ó. Eu tenho o CO3 que eu tenho, que vale 60, e o Ca vale 40. Então, a massa do CaCO3, eu sei que essa parte aqui vale 60 e essa parte aqui vale 40, então é 100. Porque, ó, 0, 6 mais 4, 10. Agora vamos ver desse outro cara aqui. Ele tem o CO3, que a gente já sabe que é 60, mais sódio. Só que o sódio está multiplicado por 2, ó, tá aqui, ó. É a atomicidade do sódio ali. E o sódio, a massa molar dele é 23. Então, seria, vou até colocar de cor diferente também, para vocês enxergarem. Seria 23 vezes 2 mais esse 60 aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 4.
mais 60, que é igual a 106. Ok, vou colocar então coisa embaixo do embaixo, que é o certo a se fazer. Então aqui é 100, porque eu estou falando desse cara, esse cara, a massa molar dele é 100 gramas mol, porque na tabela periódica aqueles valores lá são gramas mol. E aqui é a mesma coisa, ó, 106 gramas por mol. Agora é só fazer os cálculos, que é a próxima etapa aqui, ó. Apagar isso daqui, porque está muito bagunçado. Ok. Então, agora é só fazer a regra de 3 simples. Então, 1 tonelada vezes 106 gramas por mol vai ser igual a 100 gramas por mol vezes X. Esse número aqui está multiplicando, eu passo para cá dividindo. Então, fica 1 tonelada vezes 106 gramas por mol, dividido por 100 gramas por mol. Eu posso cortar esse grama mol com esse grama mol e fazer os cálculos. Isso vai ser igual a x. Então, fica o seguinte. 100 dividido por 106, aliás, 106 dividido por 100 dá 1,06. E aqui a gente tem 1 tonelada. Isso é igual a x. Só que eu sei o seguinte, 1 tonelada é igual a 1000 quilos. Por quê? Porque nas alternativas a resposta está em quilo e não em toneladas. Então eu preciso fazer essa conversão. E aí eu substituo aqui, ó. Então, ó, 1 vezes 1000 quilos vezes 1,06 é igual a x. Se vocês fizerem esse cálculo, peguem a calculadora de vocês aí, vocês vão achar um valor do seguinte: 1060 quilogramas, que é exatamente a letra D. Essa seria a resposta.